Repercutir esse assunto, recebo agora Camila, meu Deus do céu, estou voltando, Camila, de licença paternidade, tem que exercitar novamente aqui a minha fala. Camila Abdelmalak, economista-chefe da Serasa Experian. Camila, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui, desculpa a indelicadeza. Imagina, muito obrigada. O sobrenome ele é meio complicado mesmo. Meu problema não foi com o sobrenome, você viu que o Abdelmalak saiu fácil e vai continuar saindo. O problema foi o Camila, que é o mais fácil, isso que não dá para explicar. Camila, muito obrigado pela sua delicadeza. Queria começar te perguntando exatamente sobre esse volume crescente de dívidas, né? Número de dívidas, 332 milhões de dívidas apenas em 2026, estamos em março. E um aumento de 43% em relação a 10 anos atrás, em 2016, quando a gente começava já a acompanhar também um cenário de uma certa crise interna no país. Eu queria entender exatamente o que está acontecendo, quais são exatamente os motivos para esse incremento de números de dívidas contratadas, de pessoas com mais dificuldade de pagar suas contas. Bom, a gente vem acompanhando ali no histórico do mapa da inadimplência, inclusive que a gente já fez esse estudo inédito, né? Então, eu acho que é importante a gente detalhar aqui que os dados públicos eles estavam sendo disponibilizados desde 2021, então esse estudo ele é inédito justamente pelo fato de a gente comemorar o controle dessas informações na última década e trazer aqui à tona para a população, para a mídia, para conscientização, né, desse nível de endividamento que vem ganhando maior proporção nos últimos anos, um salto da inadimplência. Então, a gente vem acompanhando desde janeiro de 2025 o dado do número de CPFs negativados na base da Serasa Experian batendo recorde. Então, a gente vem numa tendência de alta bastante alarmante desde janeiro de 2025, sem qualquer trégua. A gente consegue verificar dentro da nossa base de dados que, em média, um CPF negativado carrega cerca de 4 restrições, e isso faz com que o ticket médio da dívida seja ao redor dos R$ 1.600. Isso é aproximadamente um salário mínimo, né? E a gente sabe que grande parte da população brasileira recebe até um salário mínimo, então isso mostra o quão difícil que é para o brasileiro hoje voltar a ficar adimplente. E aí a gente soma esse histórico da inadimplência ao quadro da taxa de juros, né? Então, embora mais recentemente o Banco Central venha construindo essa história de corte de juros, ainda é muito recente, a taxa de juros está num nível bastante elevado e nesse momento não tem qualquer expectativa de reversão desse quadro de inadimplência. Até mesmo porque quando a gente olha para os dados de crédito do Banco Central, e a gente sabe que o crédito acaba sendo uma saída para que as pessoas tentam renegociar dívidas antigas, esse crédito ele está mais escasso, justamente por conta desse contexto de inadimplência alta, taxa de juros bastante elevada, e com isso as instituições financeiras elas estão encolhendo a concessão de crédito. Então, por isso que a gente tem aí agora esse momento que é bastante importante, o feirão limpa-nome, o tradicional feirão da Serasa, que acaba viabilizando para o brasileiro a via da renegociação de dívidas, né? Novamente, a gente sabe que tentar renegociar essas dívidas utilizando crédito está muito mais difícil, então a renegociação direta com o credor, neste momento, é o melhor caminho de um crédito escasso. Pois é, né? Ficar com o nome limpo, ficar tranquilo, dormir tranquilo à noite, né? Uma boa noite de sono, não tem coisa que valha mais do que isso, né, Camila? Deixa eu te perguntar, Camila, me chamou bastante atenção nesse levantamento, um dado que vocês trazem sobre essa mudança do perfil etário dessas pessoas inadimplentes, até porque a gente teve um crescimento de mais de 7 pontos percentuais do contingente de idosos inadimplentes. Era de 12,2% em 2016, passa para 19,4% dos idosos, ou seja, pessoas com mais de 60 anos, inadimplentes, enquanto a gente tem uma queda entre os mais jovens de 18 a 25, era de 15,9% em 2016, contingente das pessoas dessa faixa etária endividadas, hoje é de 11,45%, uma queda de mais de quase 4 pontos e meio nesse período de 10 anos. Eu queria entender exatamente o que essa mudança do perfil etário ela aponta acerca
da situação econômica do país, os jovens, os mais jovens estão ganhando mais, estão tendo uma preocupação maior com suas finanças? E por que os mais velhos não estão conseguindo cumprir com essas obrigações? É interessante esse ponto, porque a gente viu ali um rebalanceamento nas pontas, né? Quando a gente faz essa faixa etária da população adulta. Então, realmente tem ali um menor endividamento da população mais jovem, a gente está falando do público entre 18 e 25 anos, e um aumento da população idosa, né? E aí, quando a gente pensa na população idosa, também tem uma questão geracional, né? Porque o idoso de 10 anos atrás não é o mesmo perfil de idoso hoje, que está mais inserido ali nos aplicativos, neste mundo digital, muitos dos idosos ainda têm a sua vida financeira bastante ativa, e isso também acaba fazendo com que eles consumam mais modalidades de crédito. Então, sim, tem uma questão do perfil desses jovens. A gente sabe que tem ali o fato dos jovens estarem sendo melhor remunerados, embora a gente saiba que tem algum questionamento em relação à empregabilidade dos jovens, mas quando a gente olha principalmente para os idosos, tem muito dessa questão da penetração dos idosos nesse mundo digital, utilizando mais instrumentos de crédito. E também o que a gente percebe ao longo dos anos, na base da Serasa Experian, também existe uma questão ali muito relacionada ao idoso como um suporte e viabilidade de crédito para a sua família, que muitas vezes já está numa situação de inadimplência. Então, às vezes, esse idoso que já construiu ali o seu histórico de crédito, toda a sua vida financeira, ele tem maiores condições de acesso a crédito e acaba ficando mais exposto nesse contexto de inadimplência. Camila, outro dado que me chama bastante atenção é essa dívida média por consumidor, né? Você disse que são 4 contratos em média por CPF. Esse valor da dívida passa de R$ 5.880 para R$ 6.598, né? Nessa comparação com os dados de 2016 para 2026, isso já corrigido, inclusive, pela inflação. E pega um gancho, inclusive, com aquele dado que você trouxe anteriormente para a gente, na sua última resposta, falando que 48% dos inadimplentes ganham até um salário mínimo. Eu queria entender como é que essa conta fecha. Claro, o feirão da Serasa permite descontos bastante expressivos, mas queria entender exatamente essa bola de neve. A gente sabe que é uma dificuldade bastante grande, né, boa parte da população conseguir pagar suas contas, inclusive apelando ao cartão de crédito para compras cotidianas, né? Quando a gente olha esse valor médio por pessoa, a gente está olhando o estoque, né, do valor financeiro, da quantidade total de dívidas, o quanto elas representam ali em milhões na nossa base, considerando então esses 81,7 milhões de inadimplentes. Então, realmente, a gente tem um valor muito alto considerando a dívida média por pessoa, os R$ 6.600 aproximadamente. Por isso que eu trago bastante essa métrica, né, de que um CPF negativado, em média, carrega 4 restrições, então um ticket médio de R$ 1.600, porque isso acaba trazendo ali um pouco mais próximo esse valor e acaba não sendo ali, né, tão aterrorizante. Mas mesmo assim, quando a gente olha esse ticket médio de R$ 1.600, e como eu já disse bem no começo, de que grande parte da população não ganha nem um salário mínimo, a gente vê o quão difícil é para essa população voltar a ficar adimplente. Então, num momento em que a população não pode contar com o crédito, em que o crédito está mais escasso, as instituições financeiras estão segurando mais a concessão de crédito, a renegociação acaba sendo o caminho mais rápido para que essa população possa ficar adimplente. E aí a gente fala especialmente daquelas dívidas com taxa de juros maior. A gente sabe que a população acaba se comprometendo muito com o cartão de crédito. Então, hoje, quando a gente olha das mais de 320 milhões de dívidas negativadas na nossa base, cerca de quase 48% são dívidas com bancos, cartões e instituições financeiras. Lá em 2016, esse percentual ele era aproximadamente de 32%. Então, a gente consegue ver que a população ela está se expondo especialmente mais a dívidas com as instituições financeiras, que normalmente são dívidas com taxas de juros maior. Pois é, a gente sabe que o cartão de crédito pode ser um grande aliado, mas também pode, a partir do seu manejo,
se tornar um grande inimigo, né, Camila? A gente conversou com Camila Abdelmalak, economista-chefe da Serasa. Camila, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Muito obrigada.